Olá pessoal, aqui é o professor Ed Wagner. Vamos falar mais uma vez de um assunto interessante, né? Vamos tratar agora de distância entre dois pontos em um plano cartesiano. Vamos falar primeiramente da distância entre dois pontos em que nós vamos ter y1 igual a y2. Então aqui eu vou ter o x1 e o y1 formando o ponto P e o x2 e o y2 formando o ponto Q. Eu quero saber qual que é a distância existente entre P e Q. Bom, é só eu perceber que a distância de P até Q é a mesma distância de x1 até x2 nesse caso. Então, se eu quero achar a distância de P até Q, eu tenho que achar a distância de x1 até x2. Tanto faz se eu partir por P até Q, ou se eu quiser encontrar a distância de x1 até x2. Então, eu posso usar a seguinte ideia. Para achar a distância de P até Q, eu vou achar a primeira distância de x1 até x2, que representa aquele segmento. Então, a distância de P até Q é o módulo de x1 menos x2. Certinho? Vamos pegar aqui um exemplo na prática. Aqui, ó. Digamos que aqui o x1 é menos 1 e o x2 é 5. De 0 até 5 são 5 unidades. De 0 até menos 1, a distância é 1 unidade. Então, a distância será 6 unidades. Vejamos. Se eu colocar aqui no lugar do x1 menos 1, e no lugar do x2 o 5, vai ser menos 1, menos 5, menos 6. E o módulo de menos 6 é 6, que seria a distância de x1 até x2, que representa também a distância de P até Q. Bom, agora, e se P, Q for um segmento que seja paralelo ao eixo y? Aí, nesse caso, nós vamos ter o x1 igual a x2. Lembrando que o ponto P é formado por coordenadas x1, y1, e o Q por uma coordenada bionívoca, né? x2, y2. Então, a distância de P até Q é a mesma distância de y1 até y2. Usando aquela ideia anterior, nós vamos ter então que a distância de P até Q pode ser calculada como o módulo de y1 menos y2. O terceiro caso, interessante também, eu vou só mencioná-lo. Gostaria que vocês fizessem um plano cartesiano e fizessem uma representação para verificar se realmente eu tenho razão. Olha só, se nós tivermos um x2 igual a x1 e o y2 igual a y1, ou y igual a y2, tanto faz, né? Nós vamos ter que a distância de P que é 0. Então, se eu tiver o x1 igual a x2 e o y1 igual a y2, a distância entre o ponto P e o ponto Q vai ser 0. Agora, nós vamos discutir aqui o que acontece quando x1 é diferente de x2 e o y1, pessoal, é diferente de y2. Vejamos aqui, ó, x1, y1 forma o ponto Q. E o x2, y2 forma o ponto Q. Então, x1, y1, P e x2, y2, Q. Para encontrar isso aqui, vou usar um artifício. Eu vou juntar aqui, ó, algumas partes dessa figura para formar um retângulo. Está aqui, ó, formando um retângulo. Essa era a nossa figura. Então, eu criei aqui essa partezinha, certo? Formando, então, um retângulo. Por quê? Para mim ter aqui na parte de baixo um triângulo retângulo. P, Q, B. Esse triângulo é chamado retângulo porque ele tem um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo B, possui 90 graus. Bom, se tem um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que a hipotenusa, que no caso aqui é representada por PQ. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a PB ao quadrado mais BQ ao quadrado. O PB e o BQ são catetos. Então, PB são e o BQ, perdão, são catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? E aqui nós temos PQ ao quadrado é igual... Quem que é PB? PB é a distância de P até B. Certo? Que vai ser a mesma distância de y1 até y2. Então, PB pode ser trocado por módulo de y1 menos y2 ao quadrado, mais BQ ao quadrado. Quem que é BQ? BQ, tá vendo? É a mesma distância de x1 até x2. Então, eu vou trocar BQ por módulo de x1 menos x2 ao quadrado.
Todo número ao quadrado, pessoal, ele se torna positivo. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Negativo com negativo, né? Nesse caso vai ficar positivo. Então, ao elevar ao quadrado, automaticamente fica positivo, tendo módulo sem serventia alguma. Então, eu não necessito mais colocar o módulo. Então, aqui eu vou ter, né, pq ao quadrado igual a y1 menos y2 ao quadrado mais x1 menos x2 ao quadrado. Então, pq pode ser escrito como raiz quadrada de y1 menos y2 ao quadrado mais x1 menos x2 ao quadrado. Para ficar igual a nossa unidade didática, só vamos trocar aqui essas parcelas. Ó. Primeiro eu vou representar aqui x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Vou pegar aqui um exemplo e vou usar os dois métodos. Olha só. Calcule a distância do ponto A, igual a menos 2 e 3, até o eixo x. Bom, aqui está o ponto A, menos 2 e 3, certo? A distância dele até o ponto x, no x vai tocar no ponto menos 2 e 0. Menos 2 para x e 0 em y. Eu não coloquei aqui, mas esse é o eixo x. E na vertical aqui nós temos o eixo y. Vejamos que a distância do A até o ponto B, que eu mencionei e chamei esse ponto aqui de B, é a mesma distância aqui do 0 até o 3. Ou seja, então eu posso usar y1 menos y2 dentro do módulo para representar a distância do A até o B. Bom, y1, vamos considerar que esse valor aqui de baixo é 0. y2 é 3. Então a distância de AB é módulo de 0 menos 3, que vai dar menos 3. Só que o módulo de menos 3 é 3. Então a distância de A até B é 3 unidades. Ah, mas eu quero usar aquele método maior, que representa com raiz, tal, sem problema nenhum. Então, nós vamos ter aqui, dentro do primeiro parênteses, x1 menos x2, tudo isso elevado ao quadrado. Quem que é o x1? É o nosso menos 2 aqui, certo? Menos, esse menos aqui é o da fórmula. x2, quem que é o x2? É o menos 2 também, tá lá, elevado ao quadrado. Mais, aí dentro do parênteses agora, y1 menos y2. Considerando que o y1 é 0 e o y2 é 3, nós vamos ter 0 menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, a distância de AB é raiz quadrada de menos 2. Aqui, ó, negativo com negativo fica positivo. Então, nós vamos ter menos 2 mais 2, 0. Então, ficará 0 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. E menos 3 ao quadrado é 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, finalizamos aqui o nosso exemplo, certo? Gostaria que vocês usassem bastante o fórum, né? Hoje será postado alguns vídeos, né? Tem alguns vídeos complementares, assistem bastante. Na semana que vem, lá pelo comecinho da semana, vou colocar um vídeo de revisão. E esse vídeo é interessantíssimo para a nossa avaliação. Um abraço a todos, até a segunda parte dessa aula. Correto?